Bom dia, como é que você tá? Quarta-feira, metade da semana. Hoje à noite a gente tem culto, hein, pessoal? Vamos cultuar o Senhor. Estou falando nessa semana sobre o mundo vintage e a sua aplicação em coisas que nós não podemos descartar e não pode quebrar, mas tem que ser perpetuados na nossa vida. Eu te falei que vintage quer dizer antigo que dura. Coisas feitas para durar, né? Foi o nosso primeiro devocional. Hoje, continuando aqui, eu queria falar com vocês sobre uma segunda característica do mundo vintage. E eu quero lembrar Jesus, quando ele diz que nós precisamos tirar do nosso tesouro coisas antigas e coisas novas. Eu estou falando das antigas que têm que ser presentes na nossa fé. Um cristão vintage. Primeira característica que eu falei na segunda-feira era que o mundo vintage produzia coisas que eram feitas para durar, em detrimento de coisas que são feitas hoje em dia para quebrar e serem substituídas, e que a nossa fé, há aspectos dela que não podem ser substituídos de forma nenhuma. Hoje é quarta-feira e eu quero falar sobre o segundo aspecto do mundo vintage aplicado à nossa fé, às nossas demandas de vida como cristãos, né? O cristão vintage. Cristão vintage, em segundo lugar, comparado ao mundo vintage pelo cuidado com os detalhes. Dá uma olhada nessa combizinha, o design que foi empregado nisso aqui. Design, o cuidado, a beleza nos detalhes, né? Como as coisas antigas, elas tinham detalhes. Eu lembro de minha avó e das panelas dela, né? Esmaltadas, com o cabo super resistente, mas sempre decoradas com pequenos desenhos, com arabescos assim muito bonitos, e a gente podia ver o cuidado que se havia nos detalhes de antigamente, né? Uma maçaneta, para-choques, e de como isso faz diferença. Quando eu falo cuidado nos detalhes nos dias de hoje, estou querendo dizer que muitas vezes nós estamos coando mosquitos e engolindo camelos, como Jesus disse. Sabe, nós precisamos tomar cuidado com os detalhes da nossa fé. Nós devemos analisar como nós vivemos o nosso cristianismo. Não é porque você escuta uma mensagem na igreja que você não deve estar atento aos detalhes, porque um dos meus professores no seminário disseram assim que uma boa mentira ela é 90% de verdade e 10% de mentiras escondidas no meio da verdade. Para saber reconhecer e ter atenção aos detalhes da nossa fé, nós precisamos ter cuidado de conhecer toda a palavra de Deus, para não sermos simplesmente enredados pela modernidade, que muitas vezes quer substituir pequenos detalhes de conduta e de prática na nossa vida. Ora, se nós substituirmos esses pequenos detalhes, são exatamente eles que dão beleza à nossa vida. E um deles é termos cuidado com a nossa vida, cuidado com as nossas ações. Eu ouço hoje em dia muita gente falando, mas isso é muito pequeno, isso não vai fazer mal para a minha fé. O detalhe faz toda a diferença. Nós somos homens e mulheres que devemos prezar pelos detalhes da nossa fé, pelas pequenas coisas da nossa fé. E assim sendo, nós seremos tão diferentes desse mundo que está por aí. Nós temos visto esses dias fé e igrejas que se assemelham muito ao mundo. E nós precisamos mostrar ao mundo, nos pequenos detalhes das nossas não aceitações aos padrões do mundo, não nos curvarmos a modismos e modas que tentam adentrar o mundo, que nós não podemos trocar a nossa prática, o ensinamento da palavra de Deus, simplesmente pela emoção e pelo design do mundo dos dias de hoje em dia. A Bíblia nos ensina a termos uma fé profunda, uma fé detalhista, uma fé que pensa nos mínimos detalhes. Como esse brinquedo aqui, como esse design, ele tem atenção aos pequenos detalhes e por isso ele é diferenciado. Que eu e você também possamos, em nome de Jesus, termos cuidado com os detalhes da nossa vida, que vão fazer toda a diferença. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para você, cheia do amor e do poder de Deus.